Olá, este é o canal do Antônio. Bem-vindo a mais um vídeo de relatos do Reddit. Hoje, veremos duas histórias em que os relatores descobriram que estavam em um relacionamento tóxico. Minha melhor amiga me pediu para eu a pedir em namoro. Eu tinha uma amiga que era muito próxima de mim, ficávamos colados todo dia e eu sentia uma queda por ela, e achava que ela sentia o mesmo por mim pois vivia dando sinais. Uma vez ela chamou meus outros amigos e falou para eles me avisarem que ela sentia algo por mim, e naquele dia meus amigos ficaram o dia todo me enchendo o saco para que eu pedisse ela em namoro. Eu falei que precisava ir com calma, sem a pressão deles, porque ia atrapalhar todo o nosso relacionamento se tudo acontecesse muito rapidamente. Isso foi uma desculpa minha, por naquele momento não ter coragem o suficiente. No dia seguinte eu já tinha planejado pedir ela em namoro, após o término das aulas. Mas na segunda aula ela veio até mim pedindo para que eu pedisse ela em namoro. No recreio, eu fiquei sem entender nada, pois ela estava pedindo para que eu pedisse ela em namoro tipo, qual a lógica? Eu fiquei muito pensativo a aula toda, mas para mim estava tudo bem, eu já ia pedir ela em namoro mesmo, então criei coragem para fazer isso. Quando o recreio já estava quase acabando, eu fui até o local marcado para pedir ela em namoro. Ela estava lá, junto com mais 3 amigas, de outra sala. Eu fiquei com muita vergonha pois tinha muita timidez naquela época. Mas ainda assim fui pedir ela. Entrei na sala e vi que estava lotado de gente, fiquei com mais vergonha ainda, mas continuei. Então ela pediu para me ajoelhar e fazer pedido de uma forma romântica. Eu fiz e pedi ela em namoro, na frente de todo mundo, pedi a pessoa que eu mais gostava, mesmo sendo tímido, na frente de muita gente que nem conhecia. O tempo naquela hora parecia que não passava, os segundos pareciam horas e eu estava morrendo por dentro. Foi quando a bomba estourou e o dia que eu estava mais confiante e feliz, por saber que a menina que eu gostava sentia o mesmo por mim, se tornou um dos meus piores dias. Depois de fazer o pedido, ficou tudo em silêncio por uns 3 segundos e inesperadamente, ela disse não. Eu fiquei paralisado por 5 segundos, não sabia o que estava acontecendo, fiquei sem entender nada. Depois vi as amigas dela e todos que estavam na sala, rindo de mim. Eu nunca passei por algo parecido antes, fui traído pela minha melhor amiga, a mesma que disse sentir algo por mim, e que tinha falado para eu pedir ela em namoro. Eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Como pode uma pessoa fazer isso? Eu acharia justo se pedisse ela em namoro após o término das aulas, e ela recusasse. Mas ela que tinha falado para eu pedir ela em namoro no recreio. Ela que me pediu em namoro teoricamente. Ela ganharia o que com isso? Então, vendo ela sair da sala após dizer não, eu só pude sentir raiva e desprezo por ela. Nunca mais falaria com essa pessoa novamente. E o pior de toda essa situação, é que as amigas dela estavam gravando todo aquele espetáculo e eu não sabia daquilo. Umas meninas de outra turma viram tudo e foram direto pegar o celular delas para apagar o vídeo, elas foram as únicas que não riram da situação e me ajudaram muito. Conseguiram apagar o vídeo do celular delas. Provavelmente ela postaria esse vídeo em algum lugar para me humilhar mais ainda. Não sei o porquê ela fez tudo isso comigo. Eu sempre tive uma boa aparência, mas sempre fui muito bobinho também. Naquela época tinha uma outra garota da sala que gostava de mim, ela era a mais inteligente da turma e era muito simpática comigo, mas por vergonha eu nunca consegui me aproximar dela. Bom, depois desse dia, essa minha ex-amiga faltou 2 semanas inteiras de aula. Quando ela começou a ir para a escola novamente, eu a ignorava completamente, mas ela viva tentando chamar minha atenção, fazia isso como se nada tivesse acontecido. Quando o ano acabou, eu me mudei de escola e de casa, quase não via mais ela. Só às vezes na rua, mas nunca mais nem olhei para ela diretamente. Esse foi meu primeiro relato aqui na comunidade, mas eu tenho muita história louca e deprimente para contar ainda. Então provavelmente farei mais relatos daqui a um tempo. Próximo relato. Me relacionei com uma pessoa narcisista, saí quebrado e só agora estou entendendo melhor. H29, terminei meu último namoro há uns 4 meses e saí completamente quebrado. Era uma pessoa que eu sempre gostei desde o primeiro momento. Nos conhecemos no começo da pandemia e apesar de flertarmos bastante ela estava meio enrolada com um cara e eu preferi ficar na minha para não me machucar.
Quase um ano depois estávamos livres, nos encontramos em uma festa, ficamos e a partir daí comecei a me relacionar com essa pessoa. Ficamos por uns 10 meses, se encontrando e tal, até que a pedi em namoro. Tínhamos muito em comum, em questão de gostos pessoais parecíamos um encaixe quase perfeito. Ou eu imaginava isso. No começo tudo era incrível, ela é uma pessoa muito confiante que preza muito pela imagem, tanto na vida real como na internet, então nesse sentido, obviamente eu me sentia bem por estar com ela. Ela me tratava extremamente bem no começo, me falava coisas que, segundo ela, nunca tinha falado para ninguém. Eu me sentia a melhor pessoa do mundo, ela fazia isso muito bem. Quando ela falava, parecia uma celebridade sendo entrevistada, até as coisas mais pequenas que ela contava pareciam tão interessantes. Eu me impressionava com tudo isso, e gostava cada vez mais dela. Fizemos 2 viagens internacionais muito bacanas, criamos muitas memórias. Depois de alguns meses namorando comecei a perceber pequenos comportamentos que me machucavam, tentei levantar isso algumas vezes, mas sempre era colocado como errado na história, como se eu não tivesse o mínimo de razão. Após um tempo só desisti e preferia ficar quieto. Na minha cabeça, achava justificativa para tudo. Eu já estava perdendo minha personalidade e não percebia. Chegou o momento em que estar com ela era como caminhar em ovos. Tudo o que eu falava, toda atitude, era milimetricamente calculada para não a desagradar. Ela sempre estava lidando com milhões de coisas, e eu tentava ser compreensível. Eu não importava, apenas ela. Meus problemas não eram relevantes. Eu já não me sentia mais querido, e sempre que começava a cogitar comigo mesmo sair dessa relação, ela tinha alguma atitude que me fazia pensar que toda essa frustração era imaginação da minha cabeça e que ela realmente gostava de mim. Um dia resolvi levantar um ponto, porque ela estava com alguns papos sobre morar fora e nem sequer me incluía em seus planos. Resolvi conversar sobre pois não fazia o menor sentido continuar um relacionamento com uma pessoa que não pensa na pessoa que está com ela numa situação dessa. Terminamos o namoro após essa conversa. Ouvi que ela já não tinha tempo para mim, que ela não via eu tomar atitude, que eu não tinha ambições, que eu tinha que lidar com muita coisa e não ia poder ir com ela, etc, etc, etc. Saí destruído, colegas, me culpando por tudo, além de tudo ainda tentei ficar próximo dela, e ela, obviamente, continuou jogando migalhas para mim para me manter por perto. No dia do término ela chorando me abraçou e disse que eu sempre seria o melhor amigo dela. Me prendi a isso. Faço terapia há alguns anos e conversei bastante com minha terapeuta antes de querer entrar nesse relacionamento. Sabia que tinha chance de terminar em algum momento. Normal, as coisas acabam. Então logo após o término marquei uma sessão e fomos trabalhando em cima dessa situação toda. Depois de uns 2 meses comecei a me encontrar novamente, cuidar de mim, entender quais eram os meus gostos e não os dela, fui entendendo como agir e fui entendendo que não era culpado por tudo o que aconteceu. Ainda tentava manter ela por perto, ou melhor, tentava estar perto dela. Um dia nos encontramos em uma festa e mesmo conversando comigo quase todo dia, ela me tratou bem mal. Quando estávamos em grupo mal olhava na minha cara, não conseguia olhar no meu olho, não me trava igual um ser humano. No final da festa resolvi perguntar o porquê daquilo, ela pediu um Uber e saiu literalmente no meio da conversa. Depois chamou um amigo em comum nosso e contou que levantei a voz e fiz ela passar vergonha na rua. Essa foi a gota d'água. Fui de uma pessoa que ela dizia que queria casar para alguém que ela parecia querer destruir completamente. Fui esvaziado e me senti só um objeto. Essa semana estava em uma viagem a trabalho e estava conversando com uma colega de trabalho que é PDH na área de psicologia e que passou o último ano estudando o transtorno de personalidade narcisista. Fui explicando o meu relacionamento para ela e ela foi me mostrando ação por ação como as pessoas narcisistas lidam com as outras. Em suas palavras, elas têm um outro sistema operacional basicamente. Mas sim, tudo o que aconteceu e como me senti é o resultado natural de se relacionar com uma pessoa narcisista. Não é nada pessoal, não é uma questão de moral, é o jeito como essas pessoas são. Óbvio, não quero diagnosticar ninguém, mas baseado na minha experiência, nas conversas que tive com uma pessoa capacitada e que confio e baseado no que fui atrás para ler e entender melhor, foi com isso que lidei.
Essa conversa foi extremamente importante para mim. Consegui depois de todo esse tempo remover uma foto que tinha com ela ainda no meu perfil do Instagram. Sim, eu ainda não consegui excluir uma simples foto. Li uma frase que fez muito sentido no meio disso tudo: é muito difícil identificar um narcisista se você não sabe quem você é antes de iniciar qualquer relacionamento. Meu foco nos últimos tempos vem sendo entender quem eu realmente sou de novo. Resolvi escrever aqui porque venho acessando o Sub com mais frequência e queria contribuir caso alguém esteja na mesma situação ou já tenha passado por isso. Lembrem-se que vocês não são culpados por tudo e que vocês têm valor e também são importantes. Abraço, colegas, fiquem bem. Gostou destes relatos? Qual a sua opinião sobre estas histórias? Eu ficarei muito grato se vocês curtirem, inscreverem e compartilharem o meu canal. Espero ver vocês no próximo vídeo. Gostam de ler? Se sim, vejam o link na descrição, lá tem uma ótima dica de livro para vocês. Até mais!